Olá! Gente, hoje eu vou falar para vocês de um momento que eu estou vivendo, um desafio, que é vencer a teimosia. Eu andava pensando que a minha teimosia podia ser persistência. E na verdade eu sou persistente, sabe? E mas eu tô vendo que eu tenho também uma teimosia negativa. Porque eu fui olhar a definição de teimosia, então existe a teimosia positiva e aquela teimosia que é negativa. Então a teimosia que é positiva é aquela da persistência. É quando você tem uma visão de algo que as outras pessoas não têm, e aí você busca estratégias para poder realizar aquilo, você persiste porque você acredita no resultado, porque você tem algum conhecimento ou uma intuição muito forte de que aquilo vai dar certo, né? De que aquilo vai ser um diferencial. Eu, por exemplo, isso é muito forte em mim, porque eu sou cafeicultora, uma hora eu conto para vocês. Então, eu desenvolvi uma metodologia para produzir café especial que é totalmente diferenciada. E isso se deve à persistência, que é algo que eu vejo que eu recebi do meu pai, né, junto com outros fatores. Então eu tenho essa questão da persistência positiva, da teimosia positiva. Mas eu andei pensando, e estou tentando entender também, que eu tenho essa persistência negativa, que é quando você tem você está obstinado por alcançar alguma coisa. E eu estava vendo que isso tem relação também por você ser mimada. Eu fui muito mimada. Você não ter limites, você quer uma coisa porque quer, você quer porque alguém te falou não. Aí aquilo vira um desafio. Eu também gosto de desafio. Só que aí a gente tem que ter cuidado, porque exatamente tem que ter limite. Eu tenho que ter limite para essa teimosia não me machucar. Porque eu vejo que quando a gente não cuida da gente, para ser bem sincero, a gente está se autodestruindo, né? E quando eu sou mimada, né, que eu quero uma coisa, não tem limite para aquilo, eu posso estar destruindo o outro. Então, eu estava concluindo o seguinte, uma palavra muito forte assim, que para você vencer a teimosia é a consciência. Eu acho que quando você toma consciência de que você está se autodestruindo ou está destruindo o outro, né, é um momento de você criar coragem para você vencer isso. E assim, e a coragem é você vencer o medo. E quando a gente está teimando numa coisa, porque tem a teimosia então da persistência, né, que é uma teimosia boa, e tem a teimosia, né, desse caso que eu falei, que você está obstinado assim por um resultado. E aí você tem que ter cuidado, porque por que você está sendo teimosa? Né? Às vezes é lógico você desistir, você parar com aquilo. É lógico que aquilo está destruindo, é uma lógica. E você está teimando em fazer errado. Outras vezes é uma intuição. Eu, por exemplo, estou no momento disso, sabe? Tudo me mostra que não é para eu fazer, mas tem alguma coisa na minha intuição que, que, sabe, me deixa em dúvida. Que me deixa assim, que parece que não é para existir, é para não desistir, mas quando eu tomo consciência, junto todos os fatores, eu penso, não, não é possível. E aí tem a parte de Deus, quando Deus te manda, desiste, larga, solta.
né? Eu posso falar isso, gente, porque eu vivi isso no meu casamento, né? Como eu fui teimosa, como eu fui insistente no que eu não tinha que insistir. Não tô falando, não é nem de continuar o casamento, não. Porque eu acredito que eu fui até onde eu tinha que ir. Mas em atitudes que eu tinha, coisas que eu fazia que não era para eu fazer. Ou era para eu confiar para Deus fazer, ou era para eu não fazer. E eu ficava insistindo e ficava fazendo. Então isso trouxe consequências amargas, né? E eu estava vendo uma coisa bem interessante, que é o seguinte: a teimosia é quando o seu desejo está acima da vontade de Deus. E aí o que acontece? Você não tem sucesso naquilo que você está fazendo. Não tem. Porque tudo já mostrou que você precisa desistir. Mas você não desiste porque você está com medo, né? Porque, na verdade, é porque a gente está com medo. Só que o medo, ele tem que ser vencido com a coragem. Eu já falei num vídeo sobre medo. O medo não tem jeito. Você só vence o medo se você agir contra aquilo que está te parando. Não tem outro jeito, né? E a teimosia é quando você ignora os sinais e os avisos de Deus. E às vezes, gente, você nem precisa de contar com os avisos e com os sinais de Deus. É o que eu falei, às vezes é uma lógica. Você está vivendo numa coisa que está te destruindo. E você precisa sair disso. E aí você fica teimando, empurrando, empurrando, empurrando. Por quê? Por quê? Por medo. Porque você já tomou consciência de aquilo está te destruindo. Você tomou consciência que você tem que se cuidar, você tem que olhar para você. Só você pode se cuidar. E por que você não toma decisão? E aí as pessoas dizem, mas eu não tenho força. Presta atenção. A força que você tem para tomar uma decisão negativa é a mesma força que você tem para tomar uma decisão positiva. A questão é só a escolha. E para escolher você tem que ser corajoso. E ser corajoso para fazer o bem para você, poxa vida, né? E aí tem, igual no meu caso, igual eu já passei por essas experiências de conseguir, né, tomar a decisão de reverter algumas coisas para o meu bem. Só que hoje também eu vivo a experiência de repetir padrão. Isso que eu tenho que ter muito cuidado. Porque tem a teimosia em você viver na escravidão, né? Que é o que eu vivia um ano atrás. Eu era escrava. Eu era escrava da culpa. Na verdade, resumindo é isso, eu era escrava da culpa. Eu buscava no outro, resolver o outro para eu estar resolvida. O meu foco era o outro, eu nunca olhava para mim. E então eu passei por isso, né? Eu já consegui vencer várias coisas, então eu já tenho experiência, já sei que vale a pena, né? Já sei que eu preciso ter coragem, já sei que quando eu não estiver conseguindo, estiver confusa, é só pedir a ajuda de Deus, que Ele me dá a direção. Que tem coisas que eu não consigo resolver, que aí eu peço e Ele resolve para mim, e Ele às vezes resolve rápido, às vezes demora, né? Às vezes eu preciso de lembrar coisas para ser tratada. Então eu já sei de todo esse processo, eu já consigo viver esse processo. Mas hoje, por exemplo, a minha teimosia é em repetir padrão. E aí foi tão engraçado que eu parei hoje porque como isso tem me afligido bastante, e aí eu faço um hobby, sempre que eu tô assim,
para me acalmar, para eu ficar mais focada, eu gosto de desenhar e pintar. E aí eu desenhei uma flor, e era uma flor rosa. Só que essa flor rosa, eu fiz ela, né, o ramo dela verde, o ramo marrom, a folha verde, e eu fiz a flor rosa, e ali no centro eu fiz amarela. Só que eu comecei a pegar o lápis marrom e a contornar essa flor de marrom, as folhas, as pétalas rosa. E eu fiz a raiz dessa flor bem profunda, raiz marrom. E o chão, né, o local que estava essa flor, era um local que tinha pedras, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, né? Um era para trás, né, o passado, e representando o outro futuro. Só que ali, entre essas pedras, já era tudo o quê? Era tudo raiz. E tudo já era terra. E as raízes, elas já penetravam por baixo das pedras. Então, o que ali Deus estava querendo me dizer naquele desenho? Que eu precisava amadurecer. Eu preciso amadurecer. Quando Ele falar para eu fazer, ou eu estou vivendo um processo em que eu preciso amadurecer o aprendizado, né? E aí nesse desenho, esse marrom então representava isso. Por isso que tinha tudo um contorno de marrom, que era um amadurecimento. Porque um marrom numa planta, nas folhas, é quando ela está envelhecendo. E envelhecer é o quê? É estar maduro. E aí engraçado que o lado que representava o passado, eu fiz lágrimas, gotas de lágrimas. E o outro lado que representava o futuro dessa flor, eu fiz um monte de coraçãozinho, né? E aí essas lágrimas, essas gotas representam o quê? Que as lágrimas, as lágrimas fortalecem as raízes. As lágrimas te faz olhar para as raízes, que é o que eu fiz no meu processo de cura. Eu tive que lembrar de várias dores, ou tomar consciência de várias dores e deixar várias dores, né? Aprendendo que essas dores eram mentira. E nesse processo eu estava regando as minhas raízes. Que raízes? Eu estava conhecendo ou fortalecendo quando eu listava tudo que eu tinha de bom. E quando eu riscava tudo que eu tinha de negativo. Todas as mentiras que me contaram. Ai, você é burra. Não, eu sou inteligente. Então eu riscava burra, colocava inteligente, descobria que eu era inteligente e eu estava fortalecendo ainda mais as minhas raízes. E aí, gente, é obedecer. Não tem como. Não tem como fugir, não tem como correr. E eu sei que não é fácil obedecer, porque eu estou passando por isso, mas é necessário. E quando você obedece, principalmente quando vem a confirmação de Deus, sabe? É certo que aquilo vai ser melhor. Às vezes está na sua cara ali que vai ser melhor. Mas quando Deus está te dizendo para você deixar, para você desistir, é certo quando vem de Deus que vai ser melhor do que você está pensando, né? E pode ser que o quadro mude. Eu não sei se vocês conhecem a história de Abraão e de Isaac, que está no livro de Gênesis. Deus prometeu um filho para Abraão e Sara, e eles já eram idosos. E aí, um dia o anjo visitou, né, Abraão, falou que eles iam ter um filho e tal. E aí passou um tempo, de fato a esposa dele estava grávida e eles tiveram um menino chamado Isaac. Quando chegou na adolescência, se eu não me recordo, Deus pediu Isaac para Abraão. Deus falou com ele que queria o filho dele, queria que fizesse um holocausto com o filho dele. E na época fazia o holocausto o quê? Com animais.
que o Abraão fez, gente? Ele amava tanto a Deus, tanto é que ele é o pai da fé. Ele pegou, arrumou tudo e Deus falou com ele, ó, eu quero que você faça o holocausto lá no alto do monte. E para chegar nesse monte tinha que andar 3 dias. O Abraão arrumou tudo, não falou para Sara, queria fazer com o filho Isaac. Preparou tudo, o cavalo, né, a lenha, acho que é cutelo o nome, né, o facão, né. E chamou Isaac e foram para o monte. Ele andou 3 dias com Isaac, sabendo que ele ia chegar lá e ele ia sacrificar Isaac para Deus. E eu lembro que fala lá que chegou num ponto que o Isaac falou assim, pai, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E aí ele falou assim, Abraão, Deus proverá. E aí eles subiram e ele preparou aquele holocausto, deitou Isaac lá, né? E aí Isaac percebeu que ele era o que ia ser sacrificado. E aí na hora, gente, que Abraão levantou o cutelo, Deus falou para ele, mandou ele parar. E aí apareceu o cordeiro lá para ele fazer o sacrifício. Então, às vezes, Deus quer ver a nossa reação às coisas que Ele pede. Tem inúmeras coisas na Bíblia, né, dessa forma. Ele quer ver a nossa reação. E ali ele fala assim que Abraão não precisava fazer aquilo porque ele já tinha visto que Abraão amava ele. Né? Porque pode ser que Abraão estava amando mais o filho do que a Deus. E isso não pode acontecer. Né? A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então é um exemplo de obediência. Né? Eu lembro que quando eu fazia o meu mestrado, aí um dia eu estava conversando de fé com um colega meu, aí ele falou assim, Valquíria, fé é a gente pisar num buraco e acreditar que Deus vai colocar o chão. Nunca esqueci disso. E de fato é dessa forma. Nós temos que tomar atitude. E aí Deus, Ele vai preparar o caminho. Né? Então, não seja teimoso. Coloca na balança as coisas que são boas, disso aí que está te causando dúvida, insegurança, medo. Coloca as coisas boas e as coisas ruins. Faz a listinha e vê para onde está tendendo a balança. E faz a escolha. E confia em Deus. Pede ajuda a Deus, porque é o que eu tenho feito. Eu tenho pedido ajuda a Deus. Porque tudo vai dar certo. Com Deus não existe falha. Tá certo? Fique na paz e até a próxima.